Quando eu alcançar a grande vitória, com toda certeza eu irei embora. É só para quem for viver lá na glória. Vamos viver todos juntos com o Jesus da história. Vamos viver com alegria que não vai se desfazer. O lugar é de paz e vai dar prazer. É uma festa permanente, é como vai ser. Quem for inteligente não vai perder. Quando vejo falar no paraíso, é a vontade que dá, é de sair correndo para este lugar. Eu tenho certeza que Deus mora lá, pois eu tenho me esforçado para morar neste lugar. Senhor Deus, conversar mais um pouco acerca da Tua Palavra e vamos entender nesta conversa como devemos fazer para não cair nesta situação tão difícil e o que o homem tem feito para não ter condição de participar da eternidade. Pedimos, Senhor, a sua direção para falarmos deste assunto no nome de Senhor Jesus. Então, começando com a primeira frase desta conversa de hoje. Quais são as ações que condena? Então, no Apocalipse 22, então começa com uma lista dos que ficarão de fora, que vai ser terrivelmente condenado. Então tem uma listazinha dos primeiros, que são Apocalipse 2, 22, 15. Então tem ali uma listazinha de indivíduos que não vão conseguir herdar na eternidade. Então os que ficarão de fora são os cães, feiticeiros, os que prostituem, homicidas, idólatras e mentirosos. Classezinha de gente boa, parece que é, né? Mas eles são tão bons que não vão ser participantes da eternidade. Então, só para relembrar: cães, feiticeiros, os que prostituem, homicidas, idólatras e mentirosos. E ao longo da nossa caminhada no Evangelho, em lugares que são conhecidos como igreja, por incrível que pareça, nós deparamos com esses tipos de indivíduos.
Os cães, quem são esses? Será que é o cachorrinho de estimação? Com toda certeza não. Nós vamos encontrar no livro de Isaías trazendo uma alusão bem completa desta turminha que faz parte desse canil. Isaías 50, deixa eu olhar aqui, só para ter certeza, para não divulgar. 56, vamos ver. Isaías 56 ou 57? 57. 57, versículo 10. Na tua comprida viagem, não. 56. Tá aqui. 56, 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães, mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. E estes, no versículo 11, e estes cães são gulosos, não se podem fartar, eles são pastores, que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então, cada um querendo tirar uma fatia maior da ovelha que está no aprisco. E eles se intitulam pastores. E às vezes até tem alguma palavra bonita e tal, mas o perigo nem é tanto quando abrem a boca, é quando fecham a boca. Porque já vomitaram tudo aquilo que faz mal para as ovelhas. Então, os primeiros desta lista do Apocalipse 22:15 são os cães, os que vão ficar de fora. Agora vem os feiticeiros. Alguém poderia dizer, mas feiticeiro na igreja está cheio. Quantas práticas de feitiçarias esses indivíduos, falsos mestres, ensina para o rebanho. E sempre para querer mostrar um plano de enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem derramamento de suor. E além de tudo são mentirosos, inventam coisas que dentro da igreja nós conhecemos como heresia. Mais tarde nós vamos falar um pouco o que vem a ser estas heresias. Então, feiticeiros são práticas fugindo dos preceitos de Deus para tirar vantagem em cima de alguém. Os que prostituem. Poxa, prostituição dentro da igreja, como tem? Não é à toa que, mesmo no livro de Apocalipse, ali nas cartas, nós vamos encontrar os ensinamentos de Jezabel, que não é nada mais, nada menos do que uma prostituição. Aí vem outra classe, homicidas. Mas dentro da igreja tem homicidas. E é a pior morte que o homem, que o ser humano possa imaginar.
fala da morte eterna, da segunda morte. Eles te roubam o direito de ingressar nessa graça que o Filho de Deus veio trazer. Então, são os piores homicidas que possa existir, estão nas constituições que levam a títulos de igreja, mas de igreja não tem nada, é apenas uma placa com um título religioso. Estão ali para exterminar mesmo, exterminar vidas sem dó, sem compaixão de ninguém. Idolatrias, idólatras. Como é conhecido a idolatria num lugar que não tem imagem? A idolatria é tão grande no meio dos evangélicos que o indivíduo chega a idolatrar a si próprio, se acha melhor do que todo mundo, ele se coloca acima de Cristo, ele faz Jesus de empregado, o próprio Criador de empregado. Então, e nós devemos estar com a nossa sensibilidade espiritual de enxergar esses tipos de indivíduos que estão juntos numa mesma igreja. Mentirosos. Mas eles não estão lendo ali a palavra da verdade. Às vezes lê, mas enfiam coisas que não existem, igualzinho a serpente fez lá no Éden. Então, são mentirosos. Então, vamos ver a primeira recomendação das 7 igrejas do Apocalipse. Traz alguns pontos bem interessantes também, que é Apocalipse 2, versículo 4. Deus chama a atenção das nossas vidas, falta de amor. Então tá Apocalipse 2, 14, não, capítulo 2, versículo 4, ele chama a atenção bem claramente na falta de amor. E versículo 6, a prática dos nicolaítas, que vem a ser o que é um dos sinônimos da idolatria. Ali, quando armam presépios, enfeitam as igrejas como o comércio está enfeitando para vender suas mercadorias. E dentro daquilo ali sai, além da idolatria, sai mentiras, sai muitas coisas que não está dentro, é coisas que estão acrescentadas. Por exemplo, o próprio Senhor chama a atenção no Apocalipse, no final, deixa eu ver onde está, acho que é Apocalipse 22, 18 e 19, que fala exatamente deste... o próprio Deus que avisou. Então, nós nos deparamos com essas situações e nós que estamos com desejo de alcançar a eternidade, nós temos que ficar atentos, cuidados com essas práticas pecaminosas no meio que teria que ser santo e não são. Apocalipse 2, ainda, versículo 9, fala das blasfêmias, chama muita atenção para isto. Apocalipse 2, 14, sobre as doutrinas de Balaão. O que vem a ser a doutrina de Balaão? São práticas de feitiçarias. E ali
ensinam certos tipos de oração, de invocações, rituais de culto e tantas outras coisas que são verdadeiras práticas de feitiçaria. A colocar tropeço, ou aquilo que Balaão fez com o povo, contra o povo de Deus, o povo de Israel, e são práticas exatamente nesse sentido. Ensinava como Balaque colocar tropeço na caminhada do povo de Israel. E o que esses indivíduos, esses falsos mestres, cães ou falsos pastores, a Bíblia traz alguns títulos para eles, e eles fazem exatamente aquilo que aprenderam lá não sei aonde, no centro de Macumba, onde viviam antes de se declarar servos. Então, eles têm todo o conhecimento dessas práticas. Sacrifícios a ídolos. Então, eles levam ali um ritmo de trabalho tão intenso, fazendo lavagens cerebrais no povo. Então, essas práticas de Balaão, que é o símbolo de feiticeiro, sacrifício a ídolos, idolatria, prostituição e tantas outras coisas mais. Foi exatamente o que o Balaão ensina Balaque a fazer contra o povo de Israel. A colocar as mulheres lá no meio das tribos de Israel para que eles pecassem. Agora vem Apocalipse 20, que Deus chama a atenção para a tolerância a Jezabel. Se conhecermos um pouquinho a história de Jezabel lá no Velho Testamento, nós vamos saber bem o que, além de feiticeira, ela se dizia profetisa, e isso tem a ver com a enxurrada de mulheres que estão sendo intituladas como pastoras, e aquelas que estão à frente, e sendo que perderam esse direito desde lá do Éden, quando ali ela se deixa ser enganada pela serpente. Na hora da sentença, foi a primeira sentença que Deus deu para ela, foi que ela fosse sujeita para sempre ao seu marido, ao homem. Então ela não tem. Por que nós somos contra o pastorado feminino? Ah, vocês são racistas. Não, nós não somos racistas. Nós somos obedientes à Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E então, e além de ser ali, ficar sujeita ao marido, e ia passar a ter partos com dor, ser perseguida pela serpente para morder seu calcanhar. Então são várias coisas que passam por cima disto, e está passando o quê? Está pisando na palavra de Deus. Então a tolerância a Jezabel é exatamente isto. As mulheres não pode? Pô, se pode, eu sei que não deve, porque vai estar cometendo uma falha diante daquilo que Deus ordenou para elas. Apesar que elas é muito necessário junto conosco, mas nós não somos de acordo que elas sejam ordenadas pastoras, ou bispa, ou sei lá, ou sacerdotas, como muitos dizem.
ela para sempre vai ser nossa ajudadora. Então, isto são coisas que nós devemos estar meditando, vigiando para não cair. Que se diz profetiza. Então, Jezabel tinha essa postura de se colocar como uma profetisa, e nós sabemos que não é nada disto. O ensino de engano, ensinos falsos e tantas outras coisas. Agora, Apocalipse 3:2, em que Deus está chamando a atenção em Apocalipse 3, versículo 2? Em fazer a obra de Deus de qualquer maneira. E não é assim. Então, tudo isso são passos para a condenação do homem. Ah, não, ali tal, é um meio social apenas. Não, Deus é primeiro lugar nas nossas vidas. Em segundo lugar, sou eu e o meu próximo. O próprio Jesus, ele trouxe esse ensinamento. Então, o Apocalipse 3:2, ele chama a atenção para isso. Para não fazer a obra, fazer com dedicação, com zelo. Versículo 3. Corre o risco de ficar de fora do arrebatamento. Então, o próprio Senhor Jesus, ele teve todo o cuidado de revelar essas coisas para o apóstolo João, e para que, como profecia, tem chegado até os nossos dias. Nós devemos nos entristecer porque está acontecendo todas estas recomendações que Deus faz ali através do apóstolo João. Não, nós devemos glorificar a Deus porque sabemos, está mostrando que a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. E Apocalipse 3, versículo 9, ele chama atenção para os mentirosos, que está exatamente lá naquela primeira lista que nós nos deparamos lá de Apocalipse 22:15. Agora, Apocalipse 3:15 chama atenção para quê? Para a igreja que a indefinição daqueles que estão caminhando. Versículo 17 fala de uma igreja orgulhosa. Aí, primeiro, é uma igreja indefinida que está em cima do muro. Ela não tem uma definição. E é exatamente o retrato da igreja de hoje. Uma igreja indefinida, sem definição. E o versículo 17 chama atenção para a igreja arrogante, uma igreja orgulhosa que diz que está rica, não precisa de nada. E não lembra que Jesus é o principal da igreja, ele é o cabeça da igreja, e muitas das vezes aquele líder que está ali guiando um monte de gente, para quê? Para cair no abismo. O próprio Jesus chamou atenção para isso. Agora vamos ver algumas recomendações da carta de Judas também, que é importante. Ele chama atenção para os ímpios. O que é ímpio? É aquele que vive na prática da impiedade, ele não tem misericórdia de ninguém. Aquele que não valoriza a graça, a impiedade e os que não valorizam a graça. Porque nós só vamos ser salvos através da graça. Porque o que vem a ser graça é um perdão, é um favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus,
não tínhamos direito, mas por Ele amar nossas vidas, Ele dispensa esse amor para nós e nos tira da perdição eterna. E muitas das vezes estamos ali cantando louvor, se apresentando num meio, aquele meio social que todos pensam que é super santo e não tem nada de santidade, tem de arrogância, igual a igreja de esta sétima igreja, que é a Laodiceia, se acha o super capaz, mas está embrulhando o estômago de Deus. Ele diz que porque ele está morno, ele vai vomitar da boca. Então, a carta de Judas traz também esses alertas sobre os ímpios, não valorização da graça, falta de fé, não permite que ninguém amaldiçoe. A gente, não, o cara está falando palavra de maldição, eu não acredito nisso, porque eu estou debaixo da graça, estou protegido pelas mãos do meu Deus, e essas maldições vai cair sobre ele que está abrindo a boca, querendo amaldiçoar servos humildes, pequeninos, que está totalmente na dependência de Deus. Nós não precisamos acreditar nessas maldições que está sendo lançada diariamente por muitos. E avisa também acerca dos sodomitas. Que são esses sodomitas? Essas inversões de valores, que o homem nasceu masculino, mas não quer ser homem, que acha que é um erro de Deus ele ter nascido com sexos que ele não queria, ou a mulher que não queria aquilo. Então, isso são os sodomistas. E caluniadores também, Judas chama bastante atenção para isso. Devido ao culpa, o tempo poderia estar falando da palavra, da verdade, está ali levantando falso testemunho do irmão. Eu mesmo já vivi isto por alguns que se diziam amigos e inventava coisas para me fazer de escada para subir. Então são os caluniadores. Judas chama atenção por isso. Ele também dá o exemplo de Balaão e Coré. O que Balaão, nós já falamos um pouco a respeito de Balaão, porque só dá um estudo só em cima desse indivíduo, Balaão. Mas aqui Judas chama a atenção de Balaão, sobre a doutrina de Balaão e de Coré. O que Coré tem a ver? Coré era aquele que ficava fazendo mexericos por detrás para poder tomar o cajado de Moisés, de Josué. E nós sabemos claramente pela história bíblica que a terra abre a boca e engole ele com a família inteira, porque é aquele que incita contenda no meio do povo. Os que apacentam a si mesmo. Isso é tipo do cão, dos cães que estão embutidos no meio da igreja. Então eles estão ali apacentando a si próprio. E murmuradores. Também é outra classe que não vai ter lugar no reino dos céus. O que é murmuração? A gente já sabe muito bem, não precisa nem falar muito o que é. Aquela pessoa queixosa, que reclama de tudo, não olha pela grande misericórdia de Deus. Em 1 Timóteo 4, nós vamos encontrar uma lista bem extensa também daqueles que vão ficar de fora, que fala
do apostatar da fé, doutrinas de demônio, hipocrisia, fala mentira, que são gravados nas mentes. Repete tanto uma mentira que aquilo vai ter hora que a gente vai duvidar se aquilo é mentira ou se é verdade. Tanto que aquilo é. Então vamos apostatar da fé é abandonar a crença em Cristo, na promessa que ele vai buscar, que ele vai arrebatar a igreja, que ele tem um lugar preparado para nós. É parar de acreditar na promessa de Deus para nossas vidas. Doutrina de demônios. Nós sabemos que a palavra demônio é opositor, ele se opõe a tudo aquilo que é verdade, com as mentiras dele, ele vira um opositor. E ensina isto. Hipocrisia é aquele que finge de algo que ele não é. Ele se faz ali se apresentando diante do povo como um santarrão, mas é só enquanto não abre a boca. E quando abre a boca é um dragão, é um cachorro rosnando contra nossas vidas. Mentirosos e tantas outras práticas que são gravadas nas mentes das pessoas. Agora, continuando ainda, Gálatas 5, do versículo 16 até o 26, tem outra lista bem numerosa daqueles que vão ficar de fora, que não vão herdar a salvação. Então, fala da prostituição, mais uma vez, repete o que diz lá no Apocalipse, da impureza. Isso não tem nada a ver, mas é coisas que não glorificam o nome do nosso Deus. A lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, repete mais uma vez aqui, bebedice, glutonaria, e o que ele acha, o que vem a ser a emulação. Então, e o que determina as coisas que ele acha que ninguém pode contradizer o que ele está falando. E nós aproveitamos aqui para falar um pouquinho sobre a heresia, porque é uma prática constante hoje. Hoje não, que já começou há tanto tempo, que a heresia principal, ela saiu lá no Éden, quando... O que vem a ser heresia? É quando não obedecemos a recomendação do Senhor, que ele deu lá em Apocalipse 18 e 19, é quando ele subtrai o valor da palavra, da verdade, e começa a acrescentar coisas que não é o que Deus disse. Ele diz que é Deus que diz, e isso aí cabe muita coisa. Cabe as falsas profecias, falsas revelações, as mentiras que são introduzidas no meio da igreja e tantas outras coisas. Então, dogmas, alterações na palavra da verdade. Então, tudo isto é heresia. Então, o exemplo da principal heresia
na Bíblia está em Gênesis, lá no início, naquela conversa de serpente. Como foi? A serpente, ela trava ali uma conversa com a Eva. Eu classifico como um culto desastroso. E quando Eva fala o que Deus tinha falado com eles, com aquele casal lá no Éden, que de toda a árvore do jardim podia comer livremente, mas da árvore que estava no meio do jardim, dessa não podia comer, que por certo morreria. E qual foi a heresia? A serpente disse que não. Quer dizer, chamando Deus de mentiroso. Não vai ser assim. O que vai acontecer é que vocês vão ficar igual a Deus, para poder chamar o interesse da mulher em desobedecer. Aí termina esclarecendo uma verdade que ficaria igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando ela come do fruto, os olhos abertos, e ela viu que estava nua, e deu para o marido comeu também e descobriu a mesma coisa, e procuraram se esconder entre as árvores. Mas, diante dos olhos de Deus, ninguém esconde. Aí nós colocamos no meio dessa lista de coisas hereges que tem dentro da igreja, dízimo é uma delas, falsas profecias, falsas revelações, que entra no lugar da palavra de Deus, na palavra da verdade, então, muitas das vezes substitui a palavra de Deus. E há pouco tempo eu tive uma experiência meditando nisto, assim, gozado. No nosso meio, quase dificilmente há as chamadas palavras proféticas. Aí fui meditar, por quê? Porque no nosso meio estava ali sendo pregada a palavra genuína de Deus, a palavra da verdade. E a profecia que nós precisamos é a palavra de Deus, está tudo escrito do que necessitamos para ingressarmos na vida eterna. Nós não precisamos de subterfúgio nenhum, de arranjos nenhum. Então nós entendemos estas coisas. A profecia que nós necessitamos está dentro da palavra de Deus. Então, dízimo, falsa profecia, falsas revelações, que entra no lugar da palavra de Deus. Então, isto é heresias. Dogmas, o que é dogmas? É o que eu falo, vira lei, ninguém pode questionar contra aquilo. Então, isso são dogmas. A lascívia, sensualidade, é igual sensualidade. Porfia, insistente com sua razão. A porfia é igual àquela pessoa que o que eu falei é que é correto. Então, outra coisa também que, para identificar uma heresia muito grande no meio da palavra, é o exclusivismo. Você, para ser salvo, só se for aqui no nosso meio. Eu já presenciei isso dentro de um ônibus, uma senhora ali, com usando aquele véu na cabeça, e falou com todas as letras que para ser salvo tem que estar no meio deles. E isso é uma mentira, isso é heresia, isso é coisa que não está escrito na palavra. Porque a verdadeira igreja somos nós que aceitamos o projeto de Deus,
nas nossas vidas e procuramos mudar nossa postura diante da palavra. Se o indivíduo era ladrão, ele deixa de ser ladrão. Se ele era feiticeiro, ele deixa de ser feiticeiro. Se ele era homicida, ele deixa de ser homicida. Se ele era um mentiroso, ele deixa de ser mentiroso. Então é uma mudança de colocar valores aonde precisa de valores. E Deus ainda alerta outra coisa interessante lá no Apocalipse 22, 18 e 19, que ai daquele quem tirar uma vírgula sequer da revelação desse livro, que vai ser tirado da parte da árvore da vida que ele poderia herdar, ele não vai herdar mais. E se acrescentar alguma coisa, vai ser acrescentado também na condenação dele. Então, isto é a heresia que nós devemos estar observando para não cair no abismo, não ser nem cair, ser lançado no abismo. E muitas das vezes nós estamos caminhando para este abismo com as nossas próprias pernas, sem prestar atenção naquele que está nos guiando. Porque o único que leva a um caminho seguro é o Senhor Jesus, que ele se declara para mim e declara para você que ele é o caminho. Ele nos declara ainda mais que ele é a verdade e coroa esta declaração. Ele é o caminho, a verdade e também a vida. Mas esta vidinha que nós temos aqui, não, a vida eterna. Ele veio para nos resgatar, para nos religar de novo com o Pai. Isto é algo que nos chama a atenção para que nós viemos a meditar e não deixarmos ser levado por engano. E isto nós precisamos a cada dia estar praticando nas nossas vidas, meditando na verdade e colocando esta verdade em prática. E isto é algo que nós só temos a ganhar. E mais uma vez nós glorificamos ao nosso Deus, que hoje não foi nem um estudo, hoje foi apenas um esclarecimento, uma conversa a respeito das coisas que podem nos condenar. E só para estarmos meditando no que nós não devemos fazer. A lista ela é grande. Cuidado para não estar sendo guiado por cães. E tem a grande lista que Timóteo deixa. Apostatar da fé, doutrinas de demônio, hipocrisia, mentirosos e prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, porque se nós formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos ter lugar para ira dentro de nós mais. Pelejas, dissensões, heresias, inveja e homicídio, bebedice e glutonaria. Então, é uma listinha bem vasta, que nós precisamos a cada dia estar meditando e praticando nas nossas vidas para não praticarmos isto que está recomendado.